boa noite. Boa noite. Em São Paulo, o procurador é preso após esfaquear juíza. Vítima passa bem. Gastos do brasileiro com transporte superam a alimentação pela primeira vez. O pagamento em dinheiro ainda é o preferido de 7 em cada 10 brasileiros. E isso pode ser uma vantagem para negociar descontos. Mancha de óleo chega ao litoral baiano. Todos os estados do Nordeste foram afetados. Protestos voltam a paralisar o Equador um dia depois do presidente decretar estado de exceção. No futebol, Fluminense confirma Marcão como técnico. Ele comandava a equipe como interino. Agora, no Jornal das 18 horas. O procurador que ontem esfaqueou uma juíza na sede do Tribunal Regional Federal de São Paulo passou hoje à tarde por uma audiência de custódia. Ele vai ficar preso na unidade psiquiátrica de Tremembé. Matheus Carneiro Assunção foi preso em flagrante. O procurador da Fazenda Nacional atacou a juíza Luíse Filgueiras com uma faca dentro do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na Avenida Paulista, em São Paulo. A juíza foi pega de surpresa enquanto trabalhava. Sofreu um corte no pescoço, mas passa bem. O procurador entrou no prédio do Tribunal Regional Federal para participar de um congresso de combate à corrupção. Segundo a polícia, depois do evento, com a faca escondida na roupa, ele começou a entrar em gabinetes aleatoriamente. Em um dos gabinetes encontrou a juíza. Ela foi atacada por ele várias vezes, até o procurador ser contido por um servidor federal. Ele entrou e atacou a Luíse no pescoço, então com a intenção clara de matar, de causar uma lesão muito grave. E ela conseguiu se esquivar, né? Acabou sendo atingida só de raspão, e após isso ainda há relato de que ele tentou atirar um vaso de vidro que estava numa mesa ali próximo, em direção a ela. Ela conseguiu se esquivar. E com o barulho desse vaso, aí sim, outros assessores se aproximaram e conseguiram mobilizar o procurador. A segurança do TRF e a Polícia Federal foram acionadas. O procurador foi levado para a sede da PF. Ele vai responder por tentativa de homicídio qualificado. Testemunhas contaram à polícia que o procurador estava transtornado e gritava que estava lá para acabar com a corrupção. Matheus não tinha histórico de violência. A suspeita é de um surto. O que nos preocupa, os juízes e a associação, é esse acirramento de ânimos, essa polarização ideológica, esses ataques que o judiciário tem sofrido nas redes sociais. Isso acaba, de uma certa forma, autorizando, ou pelo menos na cabeça de alguém que está passando por um surto, justificando um ato de violência contra uma juíza, porque ela está ali não só como uma juíza, está representando todo o Poder Judiciário. Em nota, o Tribunal Regional Federal lamentou o ocorrido e disse que o procurador apresentou a carteira funcional para entrar no tribunal. O prédio tem detector de metais, mas não foi acionado. A Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul questiona a falta de segurança nos tribunais. A associação está muito preocupada com a falta de segurança nos tribunais, pede à própria administração medidas concretas para que essa segurança seja melhorada, seja aperfeiçoada. Muitas vezes os juízes trabalham em condições precárias de segurança e têm suas vidas ameaçadas. Esse caso revela bastante isso. Em apoio à juíza que foi atacada, magistrados fizeram um ato na Avenida Paulista. A manifestação foi convocada por duas associações. Juízes se reuniram em frente ao Fórum Ministro Pedro Lessa. Eles cobraram segurança aos juízes e respeito ao Poder Judiciário como instituição. O brasileiro passou a gastar mais com transporte do que com alimentação. Os dados de 2018, divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE, revelam uma mudança de hábito nas famílias brasileiras nos últimos anos. É a primeira vez que os gastos com transportes ultrapassaram as despesas com a alimentação. Os gastos com carro, moto ou transporte público consomem 18% do dinheiro das famílias. A alimentação agora representa 17% do orçamento. Mas esses dois itens continuam atrás das despesas com habitação.
Elas representam 36% do consumo das famílias. E na mesma pesquisa, o IBGE revelou que 23% das famílias brasileiras vivem com cerca de R$ 1.245 e menos de 3% ganham até 25 salários mínimos. Brasil e Argentina assinaram no Uruguai o novo acordo para o setor automotivo entre os dois países. O acerto já havia sido anunciado no início de setembro, no Rio de Janeiro, quando as negociações foram concluídas. O acordo prevê o livre comércio de bens automotivos entre os dois países a partir de julho de 2029. Até lá, haverá aumento gradual dos volumes comercializados sem tarifa. Atualmente, para cada dólar que o Brasil importa da Argentina no setor automotivo, o país pode exportar $1,50 sem a cobrança de tarifas. A partir de 1º de julho de 2029, as cotas terminam e a tarifa cai a zero para o comércio de veículos sem nenhuma condição. O Ministério da Economia disse que está negociando também com o Paraguai para que haja um entendimento no Mercosul. O Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais denunciou o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, por 3 crimes envolvendo candidaturas laranja do partido em 2018. Outras 10 pessoas também foram denunciadas. Os crimes são de falsidade ideológica, associação criminosa e apropriação indébita eleitoral, que é quando o candidato se apropria de recursos destinados ao financiamento eleitoral para proveito próprio. O ministro se defendeu e disse que não cometeu irregularidades e que vai provar a sua inocência. O Planalto informou que vai aguardar o desenrolar do processo e que Antônio permanece no cargo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que limita os gastos para as campanhas de prefeitos e vereadores. O valor para 2020 é equivalente à última eleição municipal de 2016, corrigido pela inflação. O texto aprovado no Senado foi sancionado sem alterações nesta quinta-feira pelo presidente e publicado no Diário Oficial da União desta sexta. Para valer, as mudanças na legislação eleitoral precisariam ser feitas um ano antes do pleito. E a nova lei foi sancionada na data limite para valer na votação do ano que vem, que acontece em 4 de outubro. A lei sancionada não discrimina os valores do limite de gastos, mas estabelece que o teto para a campanha dos cargos de prefeito e vereador será equivalente ao de 2016. A única alteração é que deve ser corrigido pela inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Em 2016, o limite de gastos se baseava no total de eleitores dos municípios. Para prefeitos, o teto variou de 108 mil a 45 milhões de reais. Para vereador, a variação do limite ficou entre 10 mil e 26 milhões de reais. O Tribunal Superior Eleitoral informou que São Paulo foi a cidade com o maior limite de despesas para a campanha de prefeito, com 45 milhões e 400 mil reais. A lei determina que o candidato use recursos próprios para sua campanha, desde que não ultrapasse 10% do limite de gasto previsto para o seu cargo. Em caso de segundo turno, o valor do teto deve subir de 40% do gasto do primeiro turno. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a lei que altera o marco legal das telecomunicações. O texto foi aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro sem vetos. Com a mudança, operadoras de telefonia podem passar do modo de concessão, que exige concorrência pública, para a autorização. Essa autorização pode ser revogada pelo governo a qualquer momento. O Sinditele Brasil, que reúne as empresas do setor, afirma que a nova lei coloca o país no caminho da economia digital. A aposta do mercado para um possível corte de juros pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, fez o dólar recuar hoje. A moeda norte-americana caiu 0,7%, vendida a R$ 4,05. A Bolsa de Valores subiu 1%. Recolocar 13 milhões de brasileiros desempregados não é uma tarefa fácil, né? Agora imagine quando esse número saltar para 52 milhões. Pois é, um estudo mostrou que em 20 anos a tecnologia vai deixar muita gente sem emprego. Com certeza vai ser um desafio para os futuros governos. E a saída para quem não quiser ficar sem opção de trabalho vai ser estudar cada vez mais para ter qualificação. A evolução tecnológica salta aos olhos.
empresas investem muito dinheiro para desenvolver robôs, inteligência artificial e outras soluções para o dia a dia de companhias e das pessoas. Segundo a Associação Brasileira de Internet Industrial, o setor tem potencial para movimentar 15 trilhões de dólares em receitas nos próximos 15 anos. Isso representa cerca de 7 vezes toda a riqueza que é produzida no Brasil no período de um ano. Já pensou em ser atendido em um restaurante por um humanoide? Isso já acontece na Índia. E que tal o policial robô de Singapura? E até mesmo o melhor amigo do homem corre perigo. Segundo um estudo da consultoria iDados, a tecnologia, apesar de fundamental, pode agravar a questão do desemprego. O levantamento indica que mais da metade dos empregos formais e informais do Brasil pode simplesmente desaparecer. Taxistas, cobradores de ônibus e garçons estão entre as profissões mais ameaçadas. Na outra ponta, gerentes de hotéis, psicólogos e advogados estão mais seguros. Neste último caso, nem tanto. Este escritório de advocacia implantou um sistema inteligente que substitui até 3 profissionais, mas gerou ganho de produtividade. Um software de acompanhamento de controle de processos online, então eu posso acessar em qualquer plataforma, posso consultar ele pelo celular, pelo computador ou tablet. Na verdade, a gente não faz nada, é o software que faz tudo. Eu só tenho o trabalho de conferir a publicação e ver qual é o prazo que eu vou fazer. O que a gente tem hoje é um funcionário administrativo que nos auxilia em coisas que o software não faz, mas a gente não precisa ter outros funcionários. De acordo com os especialistas, vivemos a 4ª revolução industrial. É a chamada Indústria 4.0. A expressão engloba tecnologias para automação e troca de dados e utiliza conceitos de sistemas ciberfísicos, internet das coisas e computação em nuvem. E essa é uma tendência que veio para ficar. E quem não quiser ficar de fora do mercado vai precisar se capacitar e muito. As pessoas vão precisar se qualificar, mas com isso vem melhores rendimentos, melhores posições de trabalho, empregos melhores com melhores rendimentos. Então, assim, eu acho que os empregos não vão sumir, eles vão mudar, vão ser alterados os postos de trabalho, né? Todos nós temos que estar bem preparados, tendo mais conhecimento, buscando mais conhecimento, né? Acho que nenhum de nós pode ficar acomodados. Acho que tanto eu, você, a gente tem que estar sempre buscando novos conhecimentos. E é com isso que as pessoas vão sobressair. Os empregos que demandam originalidade, criatividade e habilidades socioemocionais seriam os mais blindados no avanço da tecnologia. Mas, na prática, até eles correm risco. Uma agência de notícias na China criou um apresentador de TV com inteligência artificial. E acredite, ele tem expressões faciais e até ações de um ser humano. Eu só espero que essa tecnologia não continue avançando tão rápido assim. Vai que eles resolvem criar um repórter virtual e eu é que perco meu emprego. Fatores políticos e econômicos podem impedir que o potencial de automação seja totalmente realizado. Ainda existem muitos desafios a serem vencidos, especialmente para reduzir os custos para empresas e consumidores. A automação vem com esse objetivo: eficiência energética e melhoria de processos. Se a gente não entrar com competitividade e não tiver ferramentas, no caso as máquinas, a gente não vai ser competitivo de maneira nenhuma. A tecnologia, portanto, é uma realidade que vem mudando usos e costumes. E isso não deve mudar. Desafio permanente para continuar no mercado de trabalho e buscar a qualificação, né? Sem dúvida, eu gostei da nossa participação especial ali. A gente fez a figuração também. As próximas semanas serão de discussões importantes no Supremo Tribunal Federal.
Novas decisões podem anular sentenças do ex-juiz Sérgio Moro e ações da Força Tarefa, coordenada pelo procurador Deltan Dallagnol. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, indicou aos colegas estar disposto a levar ao plenário as ações que questionam a validade das prisões depois da condenação em segunda instância, uma das principais bandeiras da Lava Jato, além da discussão que anulou a sentença imposta por Moro a Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. Os ministros entenderam que ele deveria ter tido mais tempo para se defender de acusações feitas por delatores julgados no mesmo processo. O presidente da corte também pode antecipar o debate sobre o uso de dados detalhados de órgãos de controle como o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a Receita Federal e o Banco Central. Moro chegou a ir até o Supremo para relatar a Toffoli sua insatisfação com a decisão, dizendo que ela poderia colocar em risco o combate à lavagem de dinheiro. O episódio teria irritado o presidente Jair Bolsonaro e ampliou a desconfiança do Planalto com o ministro da Justiça. Diante deste ambiente de desgaste, é que o ministro Gilmar Mendes pretende retomar, ainda em outubro, o julgamento da alegada suspeição de Sérgio Moro. Os magistrados vão voltar a discutir um pedido de habeas corpus formulado pela defesa do ex-presidente Lula, no qual a defesa alega a falta de imparcialidade do juiz na condução do processo do triplex de Guarujá, no litoral de São Paulo. Se a solicitação for aceita, a sentença pode ser anulada e o caso voltaria aos estágios iniciais. Com isso, Lula poderia sair da cadeia. A avaliação nos tribunais superiores e na comunidade jurídica é a de que ministros alinhados à pauta da Lava Jato têm perdido força e, se assim continuar, podem acumular derrotas nos próximos dias. Os bombeiros de Minas Gerais encontraram hoje mais um corpo de uma vítima do rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho. O corpo estava inteiro e foi encontrado a cerca de 1,5 metro de profundidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalho de inteligência e cruzamento de dados foi decisivo para essa localização. A tragédia, que aconteceu no dia 25 de janeiro, deixou 251 mortos e 19 pessoas continuam desaparecidas. Pelo menos 3 pessoas morreram e 6 ficaram feridas num confronto entre criminosos no complexo do Chapadão, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Desde as primeiras horas do dia, um cerco policial foi montado no complexo do Chapadão para garantir mais segurança aos moradores do bairro Costa Barros. Segundo a PM, no fim da tarde de ontem, criminosos de uma facção que domina o Chapadão invadiram a Pedreira e a tomaram de outra facção criminosa. A guerra apavorou moradores de Costa Barros e afetou linhas de trem e do metrô, que inclusive chegaram a ser fechadas. O metrô, uma unidade de pronto atendimento e a delegacia da Pavuna serviram de abrigo aos moradores que tentavam chegar em casa. 7 ônibus foram queimados. Agora, olha só, tem muito mais brasileiro usando dinheiro vivo para pagar as contas aí do dia a dia. Uma pesquisa revelou que mais de 70% dos brasileiros deixam o cartão de lado, porque não tem ou porque não querem usar. E usar o dinheiro vivo não deixa de ser uma fórmula interessante para controlar os gastos. Essa é a hora que ninguém gosta, pagar a conta. Mas não dá para fugir. E cada um escolhe a melhor opção. Dinheiro. A senhora prefere pagar em dinheiro? Eu prefiro. Por quê? Porque é pequeno o café. Para que gastar de cartão? Cafezinho não precisa. Fui acostumado a isso, né? Ainda não consegui mudar isso daí. O senhor, então, sempre tem dinheiro no bolso? Pouquinho, mas tem. Cartão. Por quê? Porque é um meio mais seguro, né? De trabalhar, não corro o risco de ser assaltada. Eu acho o meio mais seguro. Dinheiro, então, você quase não usa? Não. A maioria paga em dinheiro, em cartão, ou depende da época do mês? Depende da época. Como é que funciona? Início do mês, mais cartão, e final do mês. Ao meio do mês, mais a dinheiro. Apesar do aumento do uso dos cartões de crédito e débito no país, muitos ainda preferem fazer a moda antiga, pagar em dinheiro vivo. Um levantamento de um instituto de pesquisa revelou que o pagamento em espécie é o preferido dos brasileiros. 71% dos entrevistados dizem que pagam as contas do dia a dia com dinheiro. 24% optam pelo cartão de débito
e 4% efetuam o pagamento com cartão de crédito. De acordo com o levantamento, a maior parte das pessoas que pagam em dinheiro são das classes D e E, 89%. Não tem conta em banco e a maioria trabalha na informalidade. Optar pelo pagamento em dinheiro na hora de passar no caixa pode trazer alguns benefícios para o consumidor. O primeiro deles é controlar melhor os gastos. E o segundo e principal é conseguir melhores preços. Quem faz o pagamento em espécie pode negociar descontos. Não é que o empresário ele é obrigado a dar o desconto, mas existe uma tendência a dar um desconto um pouco maior, porque ele não vai ter o repasse das taxas de cartão de crédito e débito. Seu Léo é um exemplo. Para cortar o cabelo ou fazer a barba, ele não aceita nenhum tipo de cartão. E com isso economiza ao não pagar as tarifas cobradas cada vez que passa a maquininha. Não a do cabelo, a do cartão. Eu estou esperando os bancos baixar os custos, porque é muito desigual. E os clientes não reclamam, gostam tanto do seu corte que vem aqui e paga com dinheiro. Não, meus clientes não têm dinheiro, vai no banco, tira dinheiro e paga. Tudo tem solução, tudo dá seu jeito. Há mais de 20 anos o negócio é assim, e os clientes não reclamam. É raro hoje em dia um lugar assim, né? Exatamente. Agora, se não trouxer dinheiro, como é que faz aqui? Bom, como eu sou cliente fiel, eu não preciso de dinheiro, não. Mas, gente, você só paga no dinheiro, não tem jeito, né? Ele marca na conta pra você. Exatamente. O levantamento também revelou que 30% da população adulta do país ainda recebe o pagamento em dinheiro, uma invenção milenar da China. Mas lá em algumas cidades a cédula de papel já está sendo aposentada. A maioria dos pagamentos é feita de forma digital. Existe uma tendência para que o dinheiro saia de circulação e entre as formas digitais de pagamento, porque é muito mais seguro e mais prático. Protestos contra cortes nos subsídios dos combustíveis voltaram a paralisar hoje os transportes em grandes cidades do Equador. Confira agora em um giro de notícias internacionais. O presidente Lenín Moreno decretou estado de exceção em todo o país por causa dos tumultos que terminaram com 275 pessoas presas e 28 policiais feridos. Os manifestantes foram às ruas depois da alta de 123% no preço dos combustíveis, provocada por medidas fiscais adotadas no início da semana. Mascarados atiraram pedras e enfrentaram a polícia na capital Quito, provocando estragos em meio aos piores distúrbios em anos na nação petrolífera de 17 milhões de habitantes. O governo de Hong Kong resgatou uma lei de emergência que não era utilizada desde 1967 para proibir o uso de máscaras por manifestantes. Segundo a chefe do executivo da cidade semi-autônoma, Carrie Lam, a decisão tem como objetivo minimizar a violência dos protestos que já duram 4 meses. Após o anúncio, manifestantes com máscaras fizeram barricadas em vários pontos do país. Um pouso de emergência de um avião de carga deixou 5 mortos e 3 feridos na Ucrânia. O voo, que era procedente da cidade de Vigo, na Espanha, caiu próximo ao aeroporto de Lviv, na região oeste do país. As vítimas eram 7 membros da tripulação e uma pessoa que acompanhava a carga. O avião foi obrigado a fazer o pouso de emergência por falta de combustível. A polícia iraquiana atirou contra manifestantes perto da Praça Tahrir, no centro de Bagdá, no 4º dia consecutivo de protestos. O país está em toque de recolher. 44 pessoas já morreram e centenas ficaram feridas. A Organização das Nações Unidas pediu uma investigação sobre a repressão policial. O acesso à internet está cortado desde quarta-feira. As manifestações contra a corrupção, por melhores serviços e mais emprego, tiveram início nas redes sociais. A taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu de 3,7% em agosto para 13,5% em setembro, atingindo o menor nível em 50 anos. O país criou 136 mil empregos no mês e 168 mil em agosto. Apesar do mercado de trabalho firme, o salário médio por hora permaneceu inalterado em setembro e, em um ano, aumentou 3%. O setor privado criou 114 mil vagas no mês passado e o público, 22 mil empregos. O
O Brasil tem hoje mais de 31 milhões de pessoas com deficiência, mas poucas estão trabalhando, apesar da lei de cotas criada em 1991, que garante a inclusão desses brasileiros no mercado. O Djalma nasceu com deficiência nos membros inferiores, mas a limitação não impediu que ele, aos 36 anos, alcançasse um cargo de liderança em uma empresa que oferece projetos de diversidade e inclusão. Eu entendo que a gente vai trilhando um caminho e a hora que esse caminho ficar grande, a gente tem que olhar para trás e manter o caminho aberto. Eu acho que tem uma questão da representatividade também, do que eu significo para pessoas com deficiência como um todo. Em todo o país, segundo uma pesquisa do IBGE, feita em conjunto com o Ministério do Trabalho, existem 31 milhões de brasileiros com deficiência, mas somente 418 mil estão trabalhando. E poucos conseguem um cargo de liderança como o Djalma. O percentual é de apenas 10%. Uma coisa é você chamar para o baile. Isso é diversidade, eu tenho as pessoas lá. Uma outra é chamar para dançar. E na hora que eu chamo para dançar, eu estou junto com essa pessoa, eu quero que você faça parte. E é isso que é a diferença. A gente não quer só a diversidade, olhar o número e falar, tenho X% de pessoas com deficiência na minha empresa. Mas elas estão incluídas, elas contribuem, elas fazem parte, elas estão lá junto. Isso que é o maior desafio que a gente ainda não conseguiu. A lei de cotas para garantir o emprego a pessoas que tenham algum tipo de deficiência, seja física, auditiva, visual, intelectual e múltipla, foi criada em 1991 e determina que as empresas incluam uma porcentagem de vagas a pessoas com esse perfil, que pode variar entre 2% e 5%, de acordo com a quantidade total de funcionários. Até 200, por exemplo, são 2%. A partir de 1.001 funcionários, 5% das vagas devem ser destinadas a pessoas com deficiência. A maioria das empresas cumpre a lei de cotas, mas, segundo Guilherme, o desafio é fazer com que os próprios colegas de trabalho reconheçam a capacidade da pessoa com deficiência. Para ele, o que existe é um preconceito. Eu que estou lá no dia a dia, não sei lidar com esse tema. E não é nada demais, é só perguntar, é lidar, é relacionar com alguém novo. Tipo, e aí, o que você gosta? O que você faz? Você está querendo alguma coisa? Posso te ajudar? Você tem alguma coisa que você quer contribuir? Porque eu estou precisando de meta, você também está querendo bater meta. Como que você faz para fazer a empresa crescer junto comigo? É muito simples, é que a gente prefere se afastar porque é desconhecido. O desconhecido dá medo. E medo a gente só tem que quebra quando a gente passa a conhecer. Então a gente precisa dessas pessoas lá dentro para a gente passar a conhecer e se integrar mais. Para o futuro, o Djalma espera que o espaço de pessoas com deficiência no mercado de trabalho seja medido pela capacidade, não pela limitação. A deficiência ela é parte do indivíduo, né? Então eu não acho que ela precisa ser o motivo pelo qual as pessoas têm que estar trabalhando, né? Isso é claro que tem uma legislação em que a gente pode abordar esse tema com delicadeza e falar, você gostaria de poder assinar um papel para poder ajudar a nossa companhia a representar que a gente tem você dentro do nosso quadro? Só que esse não é o motivo principal, deveria ser o motivo secundário. A gente tem que contratar pessoas por competência, sempre. E a gente encerra essa edição com imagens de Paris, que ganhou um enorme buquê de tulipas hoje. As flores são obra de um artista americano e têm como objetivo oferecer solidariedade pelos atentados de 2015, que deixaram 130 mortos. A peça tem 10 metros de altura, pesa 33 toneladas e está exposta em um jardim perto da famosa Avenida Champs-Élysées. A iniciativa privada financiou a obra, que custou 3.800.000 dólares. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, boa noite, bom fim de semana.